Coisa boa estarmos na presença, obrigado, irmão, mais uma vez na presença do nosso Deus, nesse culto da vitória, né? Nós sabemos que a nossa vitória está na palavra de Deus, né? Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse culto da vitória e sairmos daqui com mais uma porção da nossa vitória garantida, né? Que está aqui nessa palavra. Aproveitando os irmãos de pé, o nosso tema Basta Descer, como os irmãos já sabem, nessa campanha das terça-feira do culto da vitória, e o tema está em Jeremias, como já foi lido hoje, mas nós vamos ler de novo Jeremias 18, dentro do nosso tema, até o versículo 3. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Amém? Nosso irmão já orou, a igreja pode tomar assento. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale mais uma vez conosco e que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, porque o Espírito, ele nos orienta dentro da sua palavra, para que nós possamos trilhar o caminho que vai nos conduzir à grande vitória. Sabemos que tem vitória para nós ainda aqui nesta terra, porque o Senhor Jesus Cristo prometeu para nós muitas coisas ainda aqui. Não é o nosso objetivo principal, porque o nosso objetivo principal é aquela grande vitória naquele dia, né? Então é nesses cultos, é nessas ministrações que nós encontramos, através do Espírito Santo, né, um guia para trilhar esse caminho até nós chegarmos naquela grande vitória. Irmãos, esse texto de Jeremias deve ser um dos textos bíblicos mais simbólicos, né, das Escrituras, né? Eu acredito que um dos mais pregados por diversos pregadores da palavra do Senhor, né? E o interessante desse relato de Jeremias é que ele pode ser utilizado tanto originalmente, naquela época, para o povo de Israel, quanto para a igreja hoje. Podemos fazer inúmeras aplicações para a igreja de hoje, né? Na terça passada nós tivemos a nossa irmã ali pregando, acho que eu estou vendo a irmã ali, eu sou ruim de gravar nome, né? Mas nós tivemos a nossa irmã aqui expondo com qualidade, mas uma exposição fiel da palavra do Senhor. Isso é importante. Na quinta-feira também, eu aconselho os irmãos a participarem. O pastor Ed também tem feito isso, exposto a palavra de Deus de forma fiel, irmãos, como ela é. Eu tenho andado em muitos lugares, eu tenho ouvido muitos pregadores, e hoje já existem muitos pregadores que eles têm receio de falar sobre determinados assuntos, né? Ele não expõe a palavra como ela é, às vezes preocupado em atingir alguém, em alguma coisa, mas nós temos percebido que a palavra do Senhor nesse lugar ela tem sido exposta de forma fiel. Então não perca, viu, irmãos? Venha na quinta também, o culto de domingo é muito bom, a igreja está cheia, mas na quinta com o ensino da palavra é muito bom. Nas terças, irmãos, tem me surpreendido. Das igrejas que eu já participei, só numa igreja ali no condomínio privê, nós ficamos em torno de 21 anos nela, né? E geralmente o culto da vitória, o cunho do culto da vitória nem sempre visa o estudo da palavra, né? E nós temos visto aqui pessoas expondo, como a nossa irmã, né? Eu quero até dizer para a nossa irmã que está ali, que ministrou aqui, ela ministrou sobre os 7 processos pelo qual o vaso passa na mão dos oleiros, desde o barro, da escolha do barro até o forno, né? E a nossa irmã expôs aqui uma exposição bíblica e fiel. Agora, eu gostaria de dizer para a nossa irmã: não deixe que ninguém menospreze o dom de Deus que há em ti. Continue, viu, minha irmã? É esse o caminho. Nós precisamos, irmãos, de mais e mais expositores fiéis da palavra de Deus. Pessoas que não têm preocupação de, muitas vezes, denunciar o pecado que está acontecendo, às vezes, dentro da igreja. E aí eu lembro de Cristo, irmãos, que Cristo, ele não deixava de falar sobre hipocrisia, porque havia um fariseu, um escriba na plateia. Pelo contrário, ele falava.
Então nós precisamos, não com o objetivo de atingir ninguém, de ofender ninguém, esse não é o nosso objetivo. O constrangimento que o Espírito Santo traz para a igreja, irmãos, é um tipo de constrangimento que salva almas. Não é o constrangimento que entristece, que Paulo fala, que entristece, que joga para baixo, que derrota. Mas o constrangimento que o Espírito Santo nos traz através da sua palavra, ele nos faz um vaso novo, né? Então que nós possamos ter essa preocupação de expor a palavra com qualidade, de colocar ela como ela é, né? Para que o Senhor possa nos abençoar. Então, irmãos, nesse texto nós vemos o Senhor chamando o seu profeta e ele manda ele ir à casa do oleiro para observar o ofício daquele profissional. Havia um profissional trabalhando na sua arte normal, coisa que ele fazia no seu cotidiano. E aí Deus chama o seu profeta e diz, olha, desce lá na casa do oleiro e fica observando aquele profissional executar a sua tarefa, porque através dessa observação eu quero levar uma mensagem para o povo de Israel, né? Cristo, ele fazia muito isso também, irmãos. Jesus, ele gostava muito de utilizar de coisas do cotidiano do povo de Israel na época para apresentar um ensinamento. Ele falava da figueira, ele falava do mar, ele falava do vento. Ele pegava uma criança, uma certa vez, lá em Mateus 18, 2 e 3, ele chama uma criança, coloca a criança no meio dos seus discípulos e ele traz um grande ensinamento para os seus discípulos através daquela criança. Então, Cristo também gostava de fazer isso, utilizar das coisas à sua volta para trazer ensinamento para o seu povo. E Deus chama o seu profeta e faz exatamente isso, né? Ora através de parábola, Jesus fazia isso, ora através de elementos do dia a dia, para trazer ensinamento importantíssimos sobre o reino de Deus. Então hoje, irmãos, através da orientação do Espírito Santo, eu gostaria também de utilizar um pouco dessa história que aconteceu ali com Jeremias. Eu sei que outros irmãos vão ministrar até com mais propriedade do que eu, entrar mais profundamente no texto, mas eu gostaria esta noite, já que o nosso tema é basta descer, eu gostaria de usar aí apenas o versículo 2 desse texto para o Espírito Santo falar conosco esta noite. Para quem sabe ele nos orientar algo que nós não estamos conseguindo enxergar e que nós precisamos enxergar isso para continuar nossa caminhada rumo à glória. Né? Então, irmãos, a ordem do Senhor a Jeremias foi: levanta-te e desce. Aí no versículo 2, se você olhar na sua Bíblia aí, ele chamou: Jeremias, levanta-te e desce. O nosso tema é basta descer. E realmente é isso. Nós precisamos descer. E aí eu me aproveito dessa outra palavra que o Senhor usou aqui com o profeta para falar com a igreja, para o Espírito Santo ministrar à igreja essa noite. A ordem de levantar no texto sagrado, irmãos, ele tem vários sentidos, não é só um sentido. O primeiro sentido é literalmente ficar de pé. Alguém que está sentado, né? Quando os irmãos mandam a igreja aqui ficar de pé, os irmãos estão sentados, os irmãos ficam de pé. Alguém que está deitado, né? Você manda a pessoa ficar de pé. Então o primeiro sentido é esse, é o sentido literal da palavra: levanta-te, alguém que está sentado ou deitado. O segundo sentido, irmãos, é no sentido de se preparar para sair. É uma decisão de agir. É ter atitude para fazer alguma coisa que te foi mandado. É o segundo sentido, quando você vê na Bíblia a ordem, levanta-te. E o interessante é que Deus sempre começava falando com os seus profetas dessa forma. O irmão acabou de ler aqui em Atos, né? Quando o Senhor chama Ananias para orar por Saulo, ele diz: levanta-te. Para Jeremias, essa noite, ele diz de novo: olha, levanta-te. E para Jonas, quem lembra da história de Jonas? Lá no capítulo 3 de Jonas e 2, Deus usa a mesma coisa: levanta-te. E nós observamos nesses três homens, tanto Jonas, pelo menos nesse momento que foi chamado, como Jeremias aqui e como Ananias, nenhum deles estava em pecado. Deus mandou levantar, era no sentido de tomar atitude, de tomar a decisão de agir, de se colocar de pé para realizar algo para ele. É o segundo sentido da palavra levantar.
E é nesse sentido que eu gostaria de trazer para a igreja essa noite, que o Espírito Santo ministra aos nossos corações nessa noite. O terceiro sentido é o sentido que muitos conhecemos, né? Quando alguém chama alguém para levantar, o terceiro sentido pode significar que a pessoa está em pecado, né? Que a pessoa caiu e está sendo convidado a sair daquela situação. Então, é basicamente esses três sentidos que a palavra apresenta. Então, no caso de Jeremias, né? Nós sabemos que Jeremias estava em plena comunhão com Deus. Então, esse cair de estar em pecado não se aplica a ele. Mas o Senhor mandou, levanta-te. Eu preciso que você tome a decisão de realizar algo para mim. E eu preciso que você vá a algum lugar e lá eu vou falar contigo na casa do oleiro. E aí, fazendo uma transliteração, uma comparação, a casa do oleiro que nós conhecemos hoje, irmãos, é onde nós nos reunimos para adorar o Senhor nosso Deus. E esta noite o Senhor chamou cada um de nós para estar aqui na casa do oleiro que Ele quer trabalhar no nosso coração. Que às vezes Ele quer corrigir algo que ainda precisa ser moldado, alguma rebarba que ficou no barro ali que precisa ser retirada. E talvez o objetivo seja essa, né? A mensagem, irmãos, que para esse culto da vitória hoje, que o Espírito Santo deseja trazer para nós, é a mesma que ele trouxe para Jeremias. Ele quer falar para nós essa noite: olha, te coloca de pé que eu quero falar contigo. Te colocar de pé, e aí eu gostaria de utilizar os três significados aqui de uma vez. Te coloca de pé nos três sentidos. Se você não está em pecado, mas não está observando as coisas à tua volta, que está acontecendo nesse mundo para um despertamento e que você precisa se pôr de pé e agir para o reino de Deus, o Espírito Santo te convida para isso essa noite. Né? E para descer, irmãos, para a casa do oleiro, é preciso se levantar primeiro. Quando Jeremias, eu não sei se Jeremias estava deitado no momento em que o Senhor o chamou, talvez estivesse, ou deitado ou sentado. Jeremias, levanta e vai fazer uma obra para mim. Né? Talvez, eu não sei se ele estava dessa forma. Mas se estava, ele precisou se levantar. Talvez ele precisou trocar de roupa. Talvez ele precisou preparar alguma coisa. Nós não sabemos que distância que era a casa do oleiro. Ele precisava se preparar. Quando Jonas foi chamado para ir a Nínive, ele precisava se preparar para a viagem. Infelizmente, ele decidiu desobedecer. Mas Jeremias, não, de pronto, ele se levantou, se preparou e foi cumprir a ordem do Senhor. Então, não dá, irmãos, para nós alcançarmos a vitória que nós estamos esperando na casa do oleiro sem nos pôr de pé. A transformação da nossa vida que nós esperamos está lá na casa do oleiro, está na mão dele, mas ele nos chama essa noite para nos colocarmos de pé, porque ele tem uma obra para nós. Então, irmãos, eu gostaria ainda de citar o exemplo de dois personagens da Bíblia. É bem conhecida a história dos irmãos e que tem alguns detalhes aqui que fala desse levantar também. Dois personagens que precisaram se levantar antes de se tornarem vasos novos, antes de se tornarem vasos de honra, antes de alcançarem a sua vitória, a sua bênção que eles tanto queriam. E o primeiro deles, irmãos, é Bartimeu, o cego Bartimeu. Uma história bem conhecida. Se o irmão puder abrir sua Bíblia aí, Marcos 10, capítulo 46. Veja só o que diz nesse texto aqui, ó. Marcos 10, capítulo 46. Bartimeu, depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho, e um mendigo cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse-lhe: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te,
Olha o levanta-te aparecendo de novo. Ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Irmãos, essa história aqui, aquele cego, com certeza, a fama de Jesus se espalhou naquela região, e ele já tinha ouvido falar que havia um tal de Jesus de Nazaré, que curava cego. E ele era cego, mendigo, ficava à porta da cidade de Jericó, mendigando. E a Bíblia diz que ele ficava debaixo de uma capa. Uma capa, irmão, você imagina uma capa de um mendigo. Quanta sujeira acumulada não tem ali. E ele ficava prostrado ali na entrada da cidade, coberto por essa capa, mendigando. E quando ele soube que era Jesus que estava passando, diz que ele começou a gritar desesperadamente, como o texto fala aí: Jesus, o Nazareno, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu e acreditou que Jesus poderia fazer algo para ele. Mas uma coisa interessante que eu percebi nas entrelinhas aqui, irmãos, aquele homem está falando aqui que ele era cego, não que ele era aleijado, não é? Está falando isso aqui. Mas o texto diz que conforme a multidão ia seguindo Jesus, ele começou a clamar em voz alta ao Senhor, mas ele continuou prostrado. Ele continuou coberto por sua capa. Veja o que fala aí no versículo de número 50. Ele diz o seguinte: olha, tem bom ânimo, levanta-te. Ele ainda estava prostrado, ele estava clamando. Jesus já tinha ouvido o clamor, já tinha mandado chamar, mas ele continuava prostrado. E isso continua acontecendo, irmãos. Você já foi chamado por Cristo, mas ainda continua prostrado. E hoje ele te chama para ficar de pé. A Bíblia não fala quanto tempo aquele cego estava naquela situação. Mas uma multidão, irmãos, se qualquer um de nós aqui, sabendo que a nossa solução estava em Cristo, irmão, você ia levantar, mesmo sem ver nada, você ia gritar igual ele estava fazendo, mas você ia começar a pular, acenar com a mão, porque a probabilidade de você ser visto era maior. Mas havia alguma coisa que ainda prendia aquele mendigo no chão. Ele estava coberto de uma capa de sujeira. E essa capa de sujeira pode muito bem representar, irmãos, o pecado. Às vezes nós sabemos que Cristo pode nos curar da nossa cegueira, mas nós continuamos prostrados. Nós sabemos que Ele tem solução para nós. Nós sabemos que Ele pode restaurar a nossa visão. Nós sabemos que Ele pode nos levar em lugares altos. Mas nós não conseguimos nos livrar da capa do pecado. O Salvador está passando, a multidão está abafando, mas eu continuo prostrado, coberto por uma capa. Né? E aí, irmão, segundo o texto, quando Jesus para, ouvindo aquele clamor, e sabia que naquele clamor havia fé, e talvez no meu clamor e no seu essa noite há fé, mas nós precisamos nos pôr de pé. Não vai adiantar clamar prostrado. Não vai adiantar clamar coberto pela capa do pecado. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, eu já tive essa oportunidade, não é uma oportunidade muito boa, de transportar um mendigo dentro de um carro, irmãos. Irmãos, é complicado. Aquela capa que eles usam para se cobrir durante o dia, irmãos, aquilo cheira muito mal, é repleto de sujeira, né? E aquilo pode perfeitamente, aqui nesse texto, representar a situação de imundície que nós nos encontrávamos por causa do pecado. E essa noite o Espírito Santo está nos chamando para nos livrar dessa capa. Sabe por quê? Porque o Senhor tem a nossa vitória na mão dEle, e está esperando nós nos colocarmos de pé e livrarmos dessa capa da imundície, dessa capa do pecado. E aí veja o que aconteceu aí ainda no versículo de número 50. Diz que quando o cego ouviu, olha, Jesus está chamando. Jesus, irmãos, ele não foi até lá onde o cego estava. E eu vou te dizer, Jesus não vai aonde você está, mas Ele vai mandar o Espírito Santo te chamar, como Ele está te chamando esta noite. Talvez Ele tenha mandado aqui os irmãos providenciar essa campanha para dizer para você esta noite: eu estou te chamando, venha. Eu não vou até aí, porque você ainda está prostrado debaixo da capa do pecado. E onde há pecado, nosso Deus não pode estar.
E aí o texto diz que aquele cego, irmãos, quando as pessoas que foram enviadas, a igreja foi enviada para chamar os cegos desse mundo, para dizer para eles: levanta, porque o mestre te chama. E aí aquela pessoa foi: olha, Jesus está te chamando, vamos lá, eu vou te guiar até ele. E aí quando aquele cego ouviu que Jesus estava chamando, irmãos, ele deu um salto. Eu não sei por que ele ainda não tinha feito isso, eu não entendi isso aqui. Irmãos, eu um cego sabendo, mendigando naquela situação e sabendo que a minha solução está passando ali na rua, irmãos. Eu vou ficar de pé e começar a pular e gritar e balançar os braços, nem que seja para o lado errado que eu não vou estar vendo. Mas ele estava prostrado ainda. E aí diz que quando aqueles que foram chamar ele, chegaram até ele, ele disse o seguinte, aquela pessoa que chamou ele, disse para ele: levanta-te. E é o que o Espírito Santo está falando para mim e para você essa noite: levanta-te, te coloca de pé, desce à casa do oleiro que eu quero falar contigo. E aí no versículo de número 50 ele diz: nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Irmãos, dê um salto, levante, saia correndo e vá ter com Jesus. Ele precisa conversar contigo. Ele precisa restaurar a tua visão, que talvez esteja embaçada, né? E aí, irmãos, ainda debaixo daquela capa, aquele cego não tinha nenhuma chance. Assim como todos nós aqui, quando estávamos debaixo do pecado, não tínhamos nenhuma chance. Mas na hora que nós ouvimos, né, e nos levantamos e nos livramos daquela capa, né, nós encontramos a nossa vitória, né? Talvez você que esteja aqui essa noite já ouviu falar de Jesus. Talvez alguém aqui sabe do que Jesus é capaz de fazer. Talvez você conheça alguém que foi alvo de um milagre realizado na sua vida através de Jesus. E talvez você esteja aqui, e talvez a situação esteja tão crítica que você está igual aquele cego na multidão, gritando para Jesus: tem misericórdia de mim. E essa noite, da mesma forma, Jesus Cristo te chama para você se colocar de pé, porque Ele quer resolver o seu problema, né? Jesus te chama e Ele precisa que você, que eu, nos coloquemos de pé, porque a bênção do Senhor está reservada para nós, como a palavra diz, né? O segundo exemplo, o primeiro é o cego, o segundo exemplo, também bem conhecido, de um outro homem que, enquanto não resolveu se levantar, ele não alcançou a sua vitória. Esse é bem conhecido também, é o filho pródigo. Os irmãos conhecem bem a história. E o interessante da história do filho pródigo, que ela acontece meio que ao contrário. O povo de Israel naquela situação era um vaso quebrado. Foi um vaso escolhido por Deus, santificado por Deus e que havia sido quebrado por causa do pecado. Já a história do filho pródigo não. Ele já nasceu como um vaso de honra na casa do seu pai. A história está dizendo que ele estava na casa do seu pai como um vaso de honra, irmãos. E aí de repente, sabe lá Deus por que cargas d'água? Não sei se é porque ele assistiu muito a Netflix, né? HBO, não sei o que ele estava vendo na casa do pai dele. Ele resolveu deixar a casa do pai, irmãos. E aí ele passou de vaso de honra para um vaso de desonra. Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor não se importa. Se você era um vaso de honra e se tornou um vaso de desonra, desejando se alimentar com os porcos, que é isso que acontece com quem deixa de ser um vaso de honra e deseja ir no mundo experimentar a lavagem que o mundo tem. Porque é só isso que o mundo tem. Lavagem para porcos, irmãos. É isso que tem lá. Só que aquele filho pródigo, irmãos, aí em Lucas 15, 18, olha só o que ele resolveu fazer. Ele passou por uma situação em que ele deixou de ser vaso de honra e agora é um vaso de desonra. Mas aí ele caiu em si lá no fundo do poço aonde ele foi parar. Ele disse o seguinte, Lucas 15, 18, levantar-me-ei. Olha o homem levantando, irmãos. Irmãos, nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos nos colocar de pé, porque Jesus está voltando. Nós precisamos descer à casa do oleiro e não só observar o que ele está fazendo, nós precisamos fazer o que ele também está fazendo. O que ele fez por nós, nós devemos imitá-lo. E aí aquele filho pródigo, ele disse, levantar-me-ei.
Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Irmão, se você resolver, se eu resolver levantar e direcionarmos para a casa do Pai, ainda de longe Ele vai te ver, e Ele vai te receber como se você nunca tivesse saído. Ele vai colocar um anel no teu dedo, sandália nos teus pés, e Ele vai te vestir, e Ele vai devolver toda a honra que outrora você tinha. E o tempo em que você teve lá com as meretrizes, esbanjando dinheiro nas baladas da vida, a Bíblia diz que Ele não se lembrará mais deles. Levanta-te. Aquele filho pródigo se levantou. Ele resolveu se levantar, assim como o profeta resolveu se levantar e foi à casa do oleiro. O filho pródigo também se levantou. O mendigo, o cego, também se levantou, se livrou da sua capa. Mas aí, irmãos, existe um perigo muito grande quando nós nos recusamos levantar. Isso é facultado a nós. O Senhor não vai te pegar pela mão e fazer você levantar, não. Se aquele cego não tivesse ouvido a voz de quem o chamou e tivesse levantado e ido até Cristo, Cristo tinha seguido o seu caminho e ele tinha perdido a sua bênção. Porque o nosso Senhor não obriga ninguém. Mas existe um perigo para aqueles que se recusam a se levantar. E aí, como eu disse, assim como existe o processo que a nossa irmã muito bem ministrou aqui semana passada, aquele processo em que o barro vai ser escolhido, preparado, até passar pelo forno e ser um vaso de honra, existe esse processo ao contrário que ocorreu com o filho pródigo. O vaso de honra se tornou um vaso de desonra, desejando comer a comida dos porcos, né? Então, às vezes ele ocorre. Essa mesma coisa aconteceu, irmão, com a igreja de Éfeso. Nós temos o registro, foi até o objetivo de uma outra campanha, há uns 2 meses passados, de Éfeso, nós ministramos sobre ela aqui. A igreja de Éfeso, ela deixou as primeiras práticas, ela deixou o primeiro amor, ela retrocedeu, caiu e pereceu, mesmo ela sendo avisada por escrito, irmãos. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela teve um privilégio de ser avisada por escrito 2 vezes. A primeira por Paulo, a segunda isso, e nos afastando, e aí quando nós vemos, irmãos, estamos muito longe. Irmãos, ninguém se torna depravado de um dia para o outro. Você sabia disso? Ninguém. Não tem como você estar na igreja, servindo a Deus com fidelidade, participando da Santa Ceia, abrindo mão do mundo, abrindo mão do pecado, e amanhã você amanhecer depravado. Não tem condição disso acontecer. Isso são pequenas concessões que nós vamos fazendo no dia a dia. Não é só um pouquinho, irmão, Júnior, pode, só um pouquinho pode. Não é tão pesado assim, é só um pouquinho. E aí nós vamos dando essas concessões. E aí, irmãos, quando a gente percebe, está tão longe da casa do Pai, que você está diante de um prato de lavagem desejando comer. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Um exemplo disso, irmãos, que ninguém amanhece no outro dia já depravado, é coisa que acontece há pouco, aconteceu com Sodoma e Gomorra. Se eu perguntar aqui para a igreja, na maioria aqui, irmãos, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Todo mundo vai dizer a promiscuidade sexual. Eles foram destruídos por isso, porque a promiscuidade sexual de Sodoma e Gomorra era fétida, que chegou aos céus o mau cheiro do que eles praticavam lá. Mas se eu disser para você que não foi isso, o pecado de Sodoma e Gomorra, que não começou assim, melhor dizendo. A depravação sexual pela qual Sodoma e Gomorra foi destruído foi apenas o estágio final do seu afastamento de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Ezequiel 16 e 49. Ezequiel está expondo aqui, irmãos, os pecados de Israel, e ele começa a comparar Jerusalém, Samaria, as regiões ali de Israel, a Sodoma e Gomorra. E ele diz que o povo de Deus, nesse texto aqui de Ezequiel 16, estava praticando as coisas piores de que Sodoma e Gomorra. Aí ele explica aqui qual foi a iniquidade lá da Sodoma e Gomorra que foi destruída por fogo. Olha só o que diz nesse texto, olha.
Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Olha só o começo aqui, irmãos. O início do pecado de Sodoma: soberba, fartura de pão, próspera ociosidade teve ela e suas filhas. E aqui vem o agravante: mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aqui está o início do pecado de Sodoma. Foi isso aqui, irmãos. Ou seja, os irmãos sabem que a região de Sodoma era uma região riquíssima. Na época era a capital do mundo praticamente, na questão comercial, de especiarias, de tudo enquanto, de comércio. Era uma cidade muito rica. E os moradores daquela cidade, por serem muito ricos, se tornaram soberbos. Começou aí. Soberbo é o orgulho. É se achar bom demais. É achar que não precisa mais de Deus. E aí, irmãos, daí para frente da soberba, é o que todo mundo está querendo hoje. Fartura de pão. Quem não quer, irmão? Próspera ociosidade. Irmão Júnior, meu sonho é aquele emprego que eu só trabalho um dia por semana e ganho 20 mil. É esse o sonho. Está errado não, irmão. Você tem que procurar o melhor. Mas muito cuidado com a última parte. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aquela cidade se tornou tão orgulhosa, irmãos. Tão rica. Mas ela não ajudava as próprias pessoas daquela cidade com pão. Aquelas que precisavam. E foi aqui que começou o pecado dela. Ela não se tornou depravada de uma hora para outra. A situação sexual pela qual ela foi destruída foi o estágio final do seu pecado. Mas eu quero te dizer, mesmo que você já esteja perto do estágio final da depravação e do pecado, o Senhor hoje te chama para levantar, para te colocar de pé, porque Ele quer fazer de você um vaso de honra, um vaso novo na sua mão, para ser usado na sua casa. Para começar a terminar, irmãos, tem coisa, irmãos, que o oleiro terreno não pode fazer. Você sabia disso? Quando Jeremias olhou aquele oleiro, baseado nos 7 processos que a nossa irmã passou aqui na terça-feira passada, ela falou que o último estágio, o vaso passa pelo forno. E depois que esse vaso passa pelo forno, que ele está pronto, se ele cair e quebrar, o oleiro terreno não pode mais usar aqueles cacos para fazer outro vaso. Não é isso, minha irmã? Não pode. Porque já foi torrado, já passou pelo fogo. Aquele barro não tem condição mais de entrar na roda e ficar molinho, molhado, para ele moldar conforme ele quer. Aquele vaso já não presta mais. Isso eu estou falando do oleiro terreno. Mas nós temos um oleiro, irmãos, que o que é impossível para os homens é possível para Ele. Talvez você esteja dizendo, irmão Júnior, eu já fui longe demais. E eu quero dizer que não. O Senhor pode te trazer de volta e te transformar num vaso de honra para a glória dEle. Aleluias. Basta apenas, irmãos, que eu e você tenham a predisposição de caminhar em direção à casa do oleiro. E aí ele vai juntar todos os cacos daquele vaso que já foi torrado. E já que o oleiro terreno não pode fazer, o oleiro celestial pode. E ele amolece aquele vaso mesmo depois de torrado. E ele te faz de você e de mim uma nova criatura. Amém? Eu convido a igreja para estar de pé. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo que, se você sentiu no seu coração que você precisa levantar, que você precisa se colocar de pé, que você precisa se livrar da capa, que talvez o Senhor já tenha te feito um vaso de honra e você está fazendo o processo inverso, reverso, talvez você esteja fazendo o caminho de volta, o Senhor te chama para te pôr de pé e ir em direção à casa do oleiro. Aí mesmo, no lugar que você está, faça um compromisso com Deus, eu vou estar orando, para que o Espírito Santo coloque essa palavra no teu coração e desperte em você o desejo de voltar para a casa do oleiro para ser um vaso de honra. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, em nome do teu Filho santo e amado, ó Deus, eu quero apresentar, ó Deus, a todos nós que estamos aqui, ó Pai, que fomos feitos vasos na tua presença, ó Deus, e que muitas vezes passamos por circunstâncias, ó Deus, que faz com que nós nos escondemos, ó Pai, com que faz, ó Deus, que o nosso vaso esteja rachado, esteja quebrado, esteja vazando a tua unção, ó Deus, de óleo.
mas nessa noite, ó Pai, nós intercedemos pela Tua igreja, que o Senhor venha reparar a nossa vida, Pai, e que possamos ser um vaso de honra na Tua presença, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos essa oportunidade. Amém.